Igreja em movimento. A palavra, Verbo Divino encarnado. Homilia dominical, solenidade de São Pedro e São Paulo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço do nosso canal Igreja em Movimento é dedicado à homilia dominical. Aqui, nós aprofundamos no estudo e na reflexão da Palavra de Deus, iluminados pela Sagrada Liturgia, para compreendermos melhor, plenamente, o tema celebrado. O tema de hoje é Solenidade de São Pedro e São Paulo. Amados irmãos, a festa de São Pedro e São Paulo é antiquíssima, anterior mesmo à instituição da festa do Natal. Sempre no dia 29 de junho. Quando esse dia não cair no domingo, a festa é transferida para o domingo entre 28 de junho a 4 de julho. Sabe-se que esses dois pilares da igreja não foram martirizados nem no mesmo dia, nem no mesmo lugar, mas ambos em Roma e na mesma época. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, contra a lenda que a pedido seu para não morrer igual ao mestre. Os artistas preferiram pôr-lhe as chaves nas mãos como distintivo de seu cargo. Paulo, que além de hebreu, era cidadão romano e por isso, pela lei, não podia ser crucificado. Morreu decapitado. Os artistas lhe puseram sempre na mão uma espada, além de um livro, para simbolizar as várias cartas teológicas que escreveram. Pedro provinha do humilde e duro ofício de pescador e acompanhou o mestre desde os primeiros dias da sua vida pública. Paulo, de origem hebraica, era cidadão romano, doutor em leis, fogoso defensor dos princípios farisaicos e não conhecera Cristo pessoalmente. Conquistou Jesus a ambos pelos caminhos diversos e esses lhes foram fidelíssimos. Pedro respeitava muito Paulo e admirava seus escritos e maneira de pregar, embora reconhecesse que às vezes falava muito difícil. Pedro e Paulo são uma extraordinária síntese de comunhão na diversidade de carisma e se tornaram amigos de Deus. Confissão perfeita. O Evangelho de hoje conta a célebre perícope que os exegetas chamam de Petrina, que está em Mateus 16, que se harmonizam dois fatos: a confissão de fé de Pedro e a promessa de Jesus para seu futuro sob o primado, como podemos confirmar. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Pedro de pedra. Como podemos observar, na verdade, não foi a perspicácia de Pedro a identificar Jesus de Nazaré. O próprio Jesus fez esta observação. Fora Deus que lhe dera a graça do conhecimento, a graça de crer antes dos outros apóstolos e mais que todos eles. A essa graça, Jesus liga o primado, mesmo porque a igreja não terá outra missão, outro ministério,
senão repetir, através dos tempos e além de todos os horizontes do mundo, a confissão do apóstolo Pedro: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus apelidara Simão de Cefas, em que em aramaico significa pedra. O apelido pegara a ponto de todos os chamarem Simão Pedro ou simplesmente de Pedro. No mundo bíblico e semítico, a mudança do nome significa mudança de destino, de missão. Agora, Jesus se aproveita do apelido para lhe dizer qual seria o seu destino, a sua futura missão: ser o fundamento da igreja do povo de Deus, como podemos certificar pelo Salmo 18. O Senhor é meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Mas Jesus sabia que, sendo criatura humana, Pedro, por mais fiel que ele fosse, seria sempre uma criatura fraca. Por isso, se faz de Pedro o fundamento e reserva para si o papel principal, o de ser a pedra angular, sobre a qual cai todo o peso e todo o equilíbrio da construção, e sem a qual o inteiro edifício viria abaixo. São Paulo fez esta observação ao escrever aos Efésios: Estais edificados sobre fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra angular, do qual todo edifício bem ajustado cresce como o templo santo do Senhor. Pedro e Jesus têm uma missão conexa e interdependente, na qual nós somos as pedras necessárias do edifício. O fundamento sozinho não é casa. A pedra angular sozinha não tem serventia. Sempre de novo, o encontro e o entrelaçamento com o divino e o humano. Sempre de novo, vemos a confiança de parceria que Deus deposita na criatura humana. É admirável como Deus confia na criatura humana, apesar de conhecer sua fraqueza. O problema é que a criatura humana pouco confia em Deus, apesar de ter visto tantas maravilhas divinas. A chave que abre e fecha. Todos temos a experiência que o mal existe dentro de nós e em torno de nós. São Pedro disse em sua primeira carta que o diabo, nosso adversário, gira em torno de nós como um leão faminto. Jesus garante a Pedro que todas as forças do mal, que ele chama de portas do inferno, não vencerão a nova comunidade de fé, pensada como todo inseparável, no qual nos inserimos como pedras de um edifício em que Cristo é a pedra angular e os apóstolos o seu fundamento. O simbolismo das chaves é claro. A chave abre e fecha. Possuir a chave significa garantia, propriedade, poder de administrar. Isaías tem uma profecia sobre a derrubada do administrador e sua substituição pelo obscuro empregado Eliaquim, quando põe na boca de Deus essas palavras: Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Este texto aproxima muito a promessa de Jesus, até mesmo
na escolha de um humilde pescador para administrar a nova casa de Deus. Assim como Eliaquim não se tornou dono da casa de Davi, também Pedro não será dono da nova comunidade. O dono continuará sendo o próprio Deus. Em linguagem jurídica, diríamos que Pedro tornou-se fiduciário de Cristo. O binômio ligar e desligar repete o abrir e o fechar das chaves. Pedro recebe o direito e a obrigação de decidir sobre a autenticidade da doutrina e o comportamento dos cristãos diante dos ensinamentos de Jesus. Essa é a missão de todos os papas, sucessores de Pedro, que podem ser definidos como os guardiães da verdade e da caridade. Celebrar São Pedro é para os cristãos celebrar o Papa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Ó Deus, que hoje concedeis à Santa Igreja de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Dai à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, a solenidade dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, apresentamos a Deus Pai nossas súplicas, dizendo cheios de esperança: conservai-nos, Senhor, na unidade. Pela Igreja de Cristo, fundada sobre a fé dos apóstolos, do apóstolo Pedro, para que junto, em meio às suas dificuldades deste mundo, a força de Deus que a conduz à salvação, rezemos cheios de esperança. Conservai-nos, Senhor, na unidade. Pelo Papa Leão XIV, sucessor do apóstolo Pedro, para que confirme na fé seus irmãos e seja sinal visível da unidade da Igreja, rezemos cheios de esperança. Conservai-nos, Senhor, na unidade. Por todos os que, exemplo de Paulo, anunciam o Evangelho de Jesus, para que Deus os livre de todo o mal, rezemos cheios de esperança. Conservai-nos, Senhor, na unidade. Deus clemente e cheio de compaixão, atendei o povo que vos suplica, e por intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei-nos o que humildemente vos pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecidos pela vossa companhia, aguardo-os na próxima semana com novas reflexões, onde refletiremos no 14º domingo do tempo comum, o envio dos 72 discípulos. Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas considerações e sugestões. Se merecemos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por você.